Suméria é a mais antiga civilização conhecida da região do sul da Mesopotâmia, que fica na região dos rios Tigre e Eufrates, durante as idades do Calcolítico e da Idade do Bronze, que fica entre 3.300 a 1.200 a.C. É uma das primeiras civilizações do mundo, junto com o Egito Antigo e o Vale do Indo. Vivendo ao longo dos vales dos rios, os agricultores sumérios cultivaram uma abundância de grãos e de outras culturas, cujo excedente permitiu que se instalasse em um lugar só. Os primeiros textos pré-históricos do tipo proto-escrita remontam a 3.300 a.C. Foram referências e destacaram-se em várias áreas, como a organização política, arquitetura, agricultura e comércio. Fala galera, eu sou o Gabe e hoje eu irei falar sobre uma das primeiras civilizações mais desenvolvidas do mundo. Mas antes de começar, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso é muito importante para fazer o canal crescer. Agora, sem enrolação, vamos para o vídeo. Historiadores modernos sugeriram que a Suméria foi estabelecida permanentemente entre 5.500 e 4.000 a.C. por um povo da Ásia Ocidental que falava a língua suméria, uma língua isolada e aglutinante. Acredita-se que pertencesse a uma etnia vizinha dos egípcios. Esses povos pré-históricos agora são chamados de proto-eufrates ou de ubaidianos, e teoriza-se que evoluiu da cultura de Samarra, no norte da Mesopotâmia. Os ubaidianos, embora nunca mencionados pelos próprios sumérios, são considerados pelos estudiosos modernos como a primeira força civilizadora da Suméria. Eles drenaram os pântanos para a agricultura, desenvolveram o comércio e estabeleceram manufaturas, incluindo tecelagem, o trabalho em couro, a metalurgia, a alvenaria e a cerâmica. A origem e a história antiga dos sumérios ainda são poucos conhecidas. Sabe-se que no final do período neolítico, os povos sumérios, vindos do planalto do atual Irã, fixaram-se no sul da Mesopotâmia. No terceiro milênio a.C., havia criado pelo menos 12 cidades-estados autônomas, na qual, devido à crescente rivalidade entre as cidades, cada uma instituiu também um rei. Por volta de 3.200 a.C., já tinha uma escrita feita de desenhos ou pictogramas, mais primitiva que a dos egípcios. Essa escrita era traçada com uma ponta em tábuas de argila que eram cozidas no forno. Os pictogramas foram substituídos por sinais que representaram não mais objetos, mas o som de sílabas. Como se assemelhava à cunha, essa escrita foi chamada de cuneiforme. O mais interessante é que na atualidade existem teóricos que acreditam que a primeira civilização foi trazida por uma raça alienígena, mas nada disso é comprovado. Tudo é teorizado. Os sumérios habitavam várias cidades e estados, cada uma erguida em torno de seus respectivos templos, dedicados ao deus a cuja proteção a cidade competia. Estas cidades eram grandes centros mercantis, eram governados por despotas locais, denominados ou pateses ou lugal, supremos sacerdotes e chefes militares absolutos, auxiliados por uma aristocracia constituída por burocratas e sacerdotes. Os pateses controlavam a construção de diques, canais de irrigação, templos e celeiros, impondo e administrando todos os tributos que a população estava sujeita. As cidades-estados sumerianas tradicionalmente eram cidades-templos. Isso porque os sumérios acreditavam que os deuses haviam fundado as cidades para que fosse centro de culto. A ligação dos pateses aos ritos da cidade era extremamente íntima. Junto com os templos da cidade, homenageando seu deus patrono, não raramente eram erguidos zigurates, que eram pirâmides de tijolos maciços cozidos ao sol que servia de santuários e acesso aos deuses quando desciam até o seu povo. O exército sumério consistia na sua maior parte na infantaria. A infantaria leve carregava machados de guerra, adagas e lanças. A infantaria de linha de frente também usava capacetes de cobre, capas de feltro e saia de couro. A influência-chave do exército sumério foi a grande posição estratégica. Obstáculos naturais para a defesa existiam somente nas fronteiras a oeste e sul. As cidades sumérias eram defendidas por muralhas. Os sumérios agarravam-se em guerras de sítios entre suas cidades, e as muralhas de tijolo de barro obviamente não podiam deter os inimigos, que já conheciam o material. Por volta dos finais do quarto milênio a.C., a Suméria foi dividida por cidades e estados independentes, as quais foram delimitadas por canais e muros de pedra. Cada uma era centrada em um templo dedicado a um deus ou deusa patrono particular da cidade. É governado por um sacerdote Enzi ou por um rei Lugal, que estava intimamente ligado aos rituais religiosos da cidade.
Empreendedores e criativos, os sumérios estabeleceram relações comerciais com vários povos da costa do Mediterrâneo e do Vale do Indo. Descobertas de obsidianas em locais longínquos da Anatólia e no Afeganistão, remontam de Umun e vários selos escritos na grafia dos povos do Vale do Indo sugerem uma rede consideravelmente extensa de comércio antigo, centrado nos limites do Golfo Pérsico. A epopeia de Gilgamesh refere-se ao comércio com terras longínquas de mercadorias como madeira, já que esse item representava um material escasso na Mesopotâmia. O cedro de Líbano era especialmente apreciado. Os sumérios usavam escravos, embora esses não representassem a maior parte da economia. Mulheres escravas trabalhavam como tecelãs, prensadoras, moleiras e carregadoras. A cerâmica suméria decorava vasos com pinturas em óleo de cedro. Os ceramistas usavam furadeiras arqueadas para produzir o fogo necessário ao cozinhamento da cerâmica. Os pedreiros e ouvires sumérios não só conheciam, mas também faziam uso do marfim, ouro, prata, galena e lápis lazuli. Os sumérios mantinham uma produção de cevada, grão de bico, ervilha, trigo, nabo, cebola, alho, alface, mostarda e entre outros. Eles também criavam bovinos, carneiro, cabra e porco. Além disso, usavam bois como opção principal no trabalho de carga e burro como animal de transporte. Os sumérios pescavam peixes e caçavam aves selvagens ao longo do rio. A comida geralmente era abundante, e por isso as populações cresciam. A agricultura suméria dependia muito da irrigação, sendo efetuada através do uso de canais, barragens, diques e reservatórios. Os canais requeriam reparos frequentes e a remoção contínua do lodo. O governo ordenava a determinados cidadãos a tarefa de trabalhar nos canais, apesar dos ricos poderem ser dispensados. Começando pela arquitetura, a planície Tigre-Eufrates carecia de minerais e árvore. As edificações sumérias compreendiam estruturas plano-convexas feitas de tijolos de barro desprovidas de argamassa ou cimento. Uma vez que tijolos plano-convexos são composição relativa instável, os predeiros sumérios adicionavam-se uma mão extra de tijolos, postos perpendiculares a poucas fileiras. Aí então preenchiam as lacunas com betume, engaço, cana e cisanias. O mais famoso e impressionante entre as edificações sumérias chama-se zigurate, uma construção larga, amplas plataformas sobrepostas em cujo topo encontravam-se templos. Esses maciços edifícios de celsa estrutura pode ter sido a inspiração para a Torre de Babel citada na Bíblia. Selos cilíndricos sumerianos também descrevem casas construídas com cana, similares àquelas construídas pelos árabes das terras baixas do parte sul do Iraque até nos anos recentes. Quando falamos de religião, tratar de um assunto tal como a religião suméria pode ser complicado, uma vez que a prática e crenças adotadas por aqueles povos variam largamente através do tempo e distância. Cada cidade possui uma visão teológica ou mitológica. Entre as principais figuras mitológicas adoradas pelos sumérios, é possível citar An, deus do céu, Namu, a deusa mãe, Inanna, a deusa do amor e da guerra, e Enlil, o deus do vento. Cada um dos deuses sumérios era associado a cidades diferentes, e a importância religiosa a eles atribuída intensificava-se ou esmorecia dependendo do poder político da cidade associada. A língua suméria é uma língua isolada, o que significa que não está diretamente relacionada a nenhuma outra língua conhecida, apesar de várias tentativas equivocadas de provar ligações com outros idiomas. Os sumérios talvez sejam mais lembrados devido às suas muitas invenções. Muitas autoridades lhe dão crédito pela invenção da roda e da roda de oleiro. Seu sistema de escrita cuneiforme foi o primeiro sistema de escrita de que tem evidência, predatando os hieróglifos egípcios em pelo menos 75 anos. Os sumérios estavam entre os primeiros astrônomos possuindo a primeira visão heliocêntrica de que se tem conhecimento. Afirmava também que o sistema solar possuía 12 planetas e apenas 5 deles poderiam ser vistos a olho nu. Desenvolveram também conceitos de matemática usando sistemas numéricos baseados em 6 e 10. Através desse sistema, inventaram o relógio com 12 horas para a parte clara e 12 horas para a parte escura. E dividiu as horas em 60 minutos, além do calendário de 12 meses que usamos atualmente.
Também construíram sistemas legais e administrativos com cortes judiciais, prisões e as primeiras cidades-estados. A invenção da escrita possibilitou aos sumérios o armazenamento de conhecimento e a possibilidade de transferi-lo a outros. Isso levou à criação da escola, à educação e oficialização da matemática, religião, burocracia, divisão de trabalho e sistema de classes sociais. Também os sumérios inventaram a carroça e possivelmente as formações militares. A invenção que vemos em todos os lugares é a cerveja. Sim, foram os sumérios que criaram. Então você que se reúne com seus amigos todo final de semana para tomar umazinha, então agradeça aos sumérios. Uau! Essa civilização foi extremamente rica em sociedade, cultura e política. A sua história deixou um grande legado para a humanidade, mesmo que a maioria dos livros de história não recordam que foram os sumérios. Por isso, eu elaborei esse vídeo para dar um breve resumo. Esse foi o primeiro vídeo da série Povos Antigos. Espero que tenham gostado. Mas não se preocupe, vai ter muitos vídeos por aí no futuro. Mas até lá, vamos ficar por aqui. Fiquem bem. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Queria pedir um favor para vocês. Deixem nos comentários qual tema você deseja aqui no canal. Pode ser história, filosofia, ciência e entre outros. Também queria pedir para vocês se inscrever e deixar o like. Ative o sininho para receber as notificações e não perder os próximos conteúdos. Aqui na tela vai aparecer outros vídeos para você assistir. Aproveita e maratona alguns aí, vai. E não se esqueça, apenas busquem conhecimento. Fui!